Oi, tudo bem? Esse aqui é o Intermente. Seja bem-vindo. Eu sou Anderson Costa, sou jornalista e gosto de produzir conteúdo relacionado à saúde mental. Aqui você vai encontrar informações importantes sobre a temática, mas eu preciso te dizer que nada do que é dito aqui substitui a necessidade de atuação de profissionais qualificados na área de saúde mental. Então, busque ajuda sempre que for necessário. No episódio de hoje, vamos conversar sobre as diferenças entre a síndrome de burnout, o transtorno de ansiedade e a depressão. Talvez você já tenha ouvido falar dessas três condições de saúde mental. Para entender melhor como elas podem impactar a vida de alguém, vamos conhecer alguns dos sinais mais comuns e a diferença entre cada uma delas. No último episódio aqui do Intermente, eu falei sobre a síndrome do esgotamento profissional, o famoso burnout. Se você não ouviu esse episódio, volta lá e ouve. Você vai entender melhor como essa síndrome pode afetar a vida de alguém. Inclusive, eu trouxe dois exemplos muito práticos de pessoas que apresentam sinais de burnout. Hoje, o objetivo deste episódio é esclarecer algumas diferenças entre o burnout, o transtorno de ansiedade e a depressão, que podem ser confundidos. A síndrome do esgotamento profissional tem a ver com um estado de tensão emocional e estresse provocados por condições de trabalho desgastantes. Isso tem a ver tanto com pessoas que se desgastam demais em suas atividades profissionais, quanto com pessoas que enfrentam longas jornadas de estudo, que têm jornadas duplas, que trabalham em dois empregos, que trabalham e estudam, ou pessoas que precisam se desdobrar para dar conta dos serviços domésticos, trabalhar, estudar e desempenhar outras atividades. O burnout é muito comum em pessoas workaholics, ou seja, viciadas em trabalho. Mas algumas profissões específicas estão mais vulneráveis ao desenvolvimento da síndrome, como profissionais de saúde, educação, assistência social, recursos humanos e profissionais da área de segurança, como policiais, bombeiros e agentes penitenciários, por exemplo. Quem sofre com burnout dá sinais de que a sua mente permanece alerta o tempo todo, mesmo quando não estão trabalhando. Lembrando que eu dei mais detalhes sobre essa síndrome no episódio anterior a esse aqui no Intermente. Se você quiser conferir, basta voltar um episódio. A síndrome do burnout pode ser confundida com outros problemas emocionais. Por isso, é importante entender bem quais os seus sinais, para que você tenha mais clareza sobre o que está enfrentando. Isso não significa um autodiagnóstico. Para a Organização Mundial de Saúde, o burnout está ligado diretamente às condições de trabalho, ou seja, tem a ver principalmente com o ambiente e a rotina desgastante em que o indivíduo está inserido. Já a ansiedade é uma resposta do corpo aos estímulos recebidos, podendo ser algo natural ou um transtorno de ansiedade em casos específicos. A depressão, por sua vez, é uma doença psiquiátrica crônica que pode afetar pessoas em todas as faixas etárias, desde crianças até idosos. Existem três pontos que são importantes para diferenciar o burnout do transtorno de ansiedade e da depressão. Eu vou falar sobre eles daqui a pouco, mas antes é importante você entender quais sinais uma pessoa que sofre com transtorno de ansiedade ou com a depressão pode apresentar. Sabendo disso, fica mais fácil diferenciar uma condição da outra. Como eu disse antes, especialistas em saúde mental afirmam que a ansiedade é uma reação natural do corpo diante de uma situação de ameaça ou que provoca estresse psicológico. Até aí, tudo bem. É algo que qualquer indivíduo saudável apresenta. A ansiedade tem um papel importante na sobrevivência porque envia sinais que desencadeiam uma resposta de fuga ou luta. É por isso que você sente o ritmo cardíaco aumentar em situações que coloquem a sua vida em risco, por exemplo. Mas logo depois que o risco se extingue, você relaxa e não se sente mais ansioso. O problema com a ansiedade surge quando ela começa a aparecer em momentos indevidos, passa a acontecer com frequência ou numa intensidade que interfere na sua rotina. Um transtorno de ansiedade pode surgir, por exemplo, diante de uma situação estressante em que há uma resposta inadequada, ou ainda quando o indivíduo se sente dominado ou muito vulnerável a algum acontecimento. Para perceber se isso está acontecendo com você, fique atento aos seguintes sinais. Geralmente, pessoas com transtorno de ansiedade sentem uma preocupação excessiva que vai além daquilo que seria natural em circunstâncias normais. Elas também podem ter dificuldade para dormir, enfrentarem problemas de concentração, aumento na irritabilidade e a sensação constante de que algo ruim pode acontecer. Já no caso da depressão, que é uma doença psiquiátrica crônica, os sinais de alerta são outros.
Indivíduos que desenvolvem a depressão podem perder o prazer que sentiam em atividades típicas da sua rotina. Podem apresentar alterações no sono, como dormir demais ou muito pouco, terem a irritabilidade aumentada, se sentirem muito cansados ou sem energia para realizar tarefas. Além disso, a ausência de desejo de realizar coisas das quais gostam, o estado de apatia mais frequente, a dificuldade de concentração e a falta de memória podem estar presentes na depressão. Agora que você entendeu um pouco mais sobre os sinais do transtorno de ansiedade e da depressão, vamos aos 3 pontos que as diferenciam da síndrome do esgotamento profissional, o burnout. Em primeiro lugar, vem a sensação de exaustão. No burnout, ela tem a ver com a atividade profissional. Diferente da depressão, essa exaustão tem a ver com a rotina desgastante que consome os recursos físicos e emocionais do indivíduo. Neste caso, mesmo tirando férias ou licenças por motivos de saúde, a sensação de exaustão persiste. Em segundo lugar, o ceticismo ou pessimismo no burnout também tem a ver com o trabalho ou a rotina desgastante. Neste caso, o indivíduo pode se apresentar insensível aos resultados no trabalho, reagindo negativamente às dificuldades da rotina profissional. É como se ele estivesse tão desgastado ao ponto de não se importar mais. E em terceiro lugar, vem a sensação de ineficácia ou ineficiência. No burnout, o indivíduo sente que é incompetente, desqualificado ou improdutivo na sua vida profissional. Isso tem a ver com a rotina estressante, o excesso de autocobrança ou da cobrança dos superiores, por exemplo. Obrigado por ouvir Intermente. Todas as informações apresentadas aqui foram checadas previamente. Nada do que foi dito substitui a necessidade de atuação de profissionais qualificados na área de saúde mental. Por isso, busque ajuda sempre que necessário. Nos encontramos no próximo episódio.